99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. Retornamos então com o nosso programa. Dr. Gustavo, então, medidas preventivas das doenças cardíacas. A gente tem ouvido falar muito agora na época da pandemia por Covid. Os pacientes são classificados como paciente de risco para ter uma evolução insatisfatória do Covid. E essa classificação de risco a gente usa muito na cardiologia, mas eu acho errática essa classificação: o paciente ele tem risco ou o paciente não tem risco. Atualmente a gente vê pacientes na UTI Covid realmente que eram pacientes que não eram classificados como paciente de alto risco, infelizmente num estado de bastante complicações secundárias à infecção por Covid. E na cardiologia a gente usa o termo paciente de baixo risco, moderado risco e alto risco. Tudo isso é baseado em scores, baseado em pontuações de algumas patologias que o paciente vem a ter, para a gente definir que o paciente que tem risco ou não tem risco, que o paciente tem baixo risco, moderado risco ou alto risco. Os pacientes que a gente sabe que tem risco aumentado de doenças cardiovasculares, evidentemente infarto é a principal delas, são os pacientes tabagistas, os pacientes obesos, com colesterol elevado, com uma história familiar positiva, ou seja, familiares de primeiro grau desses pacientes com infarto precoce, uso excessivo de álcool. Então, a prevenção da doença cardiovascular, ela com certeza tem esse enfoque em um paciente que procura, algumas vezes o paciente pós-infarto, a gente está falando já de prevenção secundária, mas a prevenção primária o paciente chega no consultório com algum desses fatores de risco ou com uma tendência a apresentar algum desses fatores de risco, e o objetivo é realmente a gente suspender esse risco, a gente evitar com que ele evolua dessa forma. Alguns desses fatores de risco eles são modificáveis, outros não. Então não tem como a gente modificar um fator de risco de um paciente com uma história familiar. Se a mãe do paciente teve um infarto, a gente infelizmente sabe que o paciente é de alto risco, a gente tem que ficar um pouco mais atento, e ele também tem que ter um cuidado maior. Esse paciente não pode, de forma alguma, não ter cuidado com a sua pressão, não ter cuidado com o seu peso, mas alguns desses fatores de risco eles são realmente modificáveis. Um deles que eu não falei, que é bastante importante na cardiologia, é o diabetes. Então, cuidado com a glicemia, ele realmente é de suma importância. Não é incomum pacientes jovens diabéticos tendo infarto do miocárdio, mas também a obesidade. O tabagismo é outro fator de risco modificável. A prevenção se baseia nisso. Algumas medicações a gente utiliza, nos pacientes que já estão com esse fator de risco presente e a mudança do estilo de vida ela é insuficiente. Realizar atividades físicas, o objetivo da atividade física é que seja realizado pelo menos 30 minutos de caminhada por dia, por 5 dias da semana. Então, 150 minutos de caminhadas por semana, a gente sabe que é benéfico para o paciente prevenir doenças cardiovasculares. Então, basicamente, é isso. A gente fica, infelizmente, por vezes, bastante tristes. A gente vê paciente nos procurar no consultório depois de ter tido um infarto, depois de ter uma sequela no coração. E, infelizmente, a gente está falando aí sobre prevenção secundária. Depois que o evento já aconteceu, a gente sabe que o fator de risco do paciente ter, de novo, uma doença, ele é bastante alto por ser um segundo evento. Então, o objetivo, de fato, é tentar evitar que o paciente tenha algum evento cardiovascular, falando especificamente de prevenção primária.
Exatamente. Isso que o Gustavo está reforçando é o nosso objetivo maior, é a prevenção, né? É o sedentarismo, e agora a gente até tem assim, ó, N desculpas, por causa da pandemia, tudo. Modificam muito-se os hábitos, as pessoas param, mas uma caminhada de máscara, 30 minutos, né? Não é aglomerado. Horário alternativo. Horários alternativos, isso dá para a pessoa fazer. E outra coisa, assim, ó, que eu gostaria que tu desse um enfoque quando a gente fala em sedentarismo, atividade física, são aquelas pessoas que às vezes não conseguem um tempo, mesmo que seja pequeno, e olha, são 30 minutos das 24 horas para dar uma caminhadinha, e no final de semana se atracam a ser atletas de final de semana. Sim. Né? E aí vão a morrer. Eu acho que nem é o céu nem a terra, né? Exato. Na cardiologia tudo é bastante baseado em evidências, não é uma coisa que eu acho que funciona, acho que é assim ou acho que não é assim. Tem bastante estudos atuais, inclusive mostrando que o risco de o paciente evoluir de forma insatisfatória ou o risco de o paciente ter uma doença cardiovascular é até maior no paciente que é sedentário e submete a esforço físico excessivo uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas. Então, o objetivo realmente de prevenção primária ou até secundária em doença cardíaca é exercício físico de moderada intensidade, seja aeróbico, seja em academia, levantamento de peso. Isso também reduz bastante níveis pressóricos e consequentemente risco cardiovascular, com essa frequência de 30 minutos mais ou menos por dia, 5 dias por semana. Realizar atividade física raramente e com alta intensidade está associado com aumento de mortalidade, com aumento de doenças cardiovasculares. Então, ter também, evidentemente, um acompanhamento de um profissional nesse início do exercício físico, da atividade física, alguns exames cardíacos, como o teste ergométrico, ou como uma simples avaliação com um médico cardiologista antes da prática de atividades físicas é necessário. Não é incomum, felizmente não é comum na verdade, mas algumas vezes a gente identifica pacientes que não podem submeter a atividades físicas porque algum desses exames ou a conversa com o médico identificamos algumas alterações do paciente que têm que ser investigadas, têm que ser melhores estudadas. Então, acompanhamento previamente à atividade física por um profissional da área de saúde ou durante a atividade física por um educador físico, por um fisioterapeuta, também é muito importante. Essas pessoas que, por exemplo, foram jovens que não tinham hábito de fazer atividade física e agora, numa 40 anos, 50 anos, agora eu vou fazer atividade física. Imediatamente elas devem ser avaliadas pelo médico cardiologista antes de começar qualquer atividade, mesmo que seja acompanhado de um profissional de educação física, porque pela faixa etária, pelo histórico, tem que ser avaliado, né, Gustavo? Sim. Mas também é importante deixar claro que a atividade física não precisa ser em academia, Gustavo, né? As pessoas muitas vezes não gostam de academia ou não se dispõem a uma academia. Então, uma caminhada em casa, uma caminhada até no fundo de pátio, ou aqui nós temos uma opção grande que são pessoas que têm local para ir para fora, vai caminhar no campo. Essa caminhada dos 30 minutos. Isso aí. Então, assim, não tem um porquê de tu ter uma desculpa de não fazer uma atividade física. Com certeza. Né? Então, isso que é claro, as pessoas não precisam pegar modismo. Não, vou fazer aquilo que eu consigo fazer, aquilo que me é permitido fazer, vamos dizer assim. Né? Claro, sempre cuidando justamente de fazer alguma coisa prévia, como uma avaliação com o cardiologista, né, com o seu professor de educação física, para ver realmente até onde ele pode chegar. É isso que é importante ficar para os nossos ouvintes. A gente tem as atividades físicas, tem os esportes. Não precisa necessariamente o paciente fazer um tipo de esporte, que a gente sabe que o gosto por esporte não é universal. Mas a atividade física, como uma simples caminhada de meia hora por dia, ou em Alegrete a gente vê bastante isso, bastante grupo de pedal, né? Agora, evidentemente, que grupo não é o ideal. Mas uma bicicleta sozinho, tem áreas aqui de Alegrete bastante bonitas para passear, para pedalar, talvez seja até um pouco mais interessante do que para aquela pessoa que gosta de caminhar. Eu acho que, Gustavo, nós temos
parques muito bons aqui em Alegrete. Nós temos uma opção de área verde muito boa. É claro que agora, sempre ressaltando o momento que estamos vivendo, mas a gente tem opção. Com certeza, eu concordo. Uma outra colocação importante, assim, ó, qual é a faixa etária que o paciente deve começar a pensar? Devo ir ao cardiologista, fazer a minha avaliação, me apresentar para fazer meu acompanhamento? Eu acho que varia bastante com a intensidade da atividade física. Caminhadas, o paciente que não tem patologia conhecida cardíaca, não tem sintoma cardíaco, abaixo dos 40 anos não é necessário fazer esse acompanhamento. É claro que a gente vê bastante em esporte competitivo, atletas, né, na verdade jovens de 20 anos, 30 anos, vão iniciar uma temporada em algum time de futebol ou outro tipo de esporte. Ele é submetido a bastante exames cardíacos, é submetido a um teste que é uma ergometria com algum aparelho de respiração, que é para a gente identificar se tem alguma complicação. Mas o paciente que quer fazer uma atividade física, não necessariamente um esporte físico, um esporte de alto rendimento, não tem necessidade. Exatamente. Agora, aquele a partir de 40 anos já tem sim indicação de fazer um teste ergométrico, avaliação se o paciente avaliar se o paciente não tem alguma arritmia desencadeada pelo esforço. Então, basicamente, as recomendações são essas. A partir de 40 anos, praticamente todos. Se esforço físico de alta intensidade, também deve praticamente fazer todos. uma avaliação. E aí eu aproveito essa colocação porque eu vejo assim, ó, o Lucas, ele é jogador de pádel profissional. Todo ano, quando ele vem, antes de começar a pré-temporada, ele vai no médico de esporte e faz todos esses exames que tu está falando. Sim. Desde eco de estresse, faz várias avaliações. E tem pessoas que fazem atividade profissional, tem esporte profissional, que não tem como rotina fazer avaliação. Eu acho que é muito importante para quem faz atividade física de alto rendimento, que tem como um objetivo, né, o resultado de um trabalho, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer essa avaliação. A gente teve em futebol, na verdade, algumas experiências um pouco mais antigas, mas de pacientes que foram a óbito em campo, jogando futebol, quando estavam fazendo esforço físico excessivo. Não se sabia se o paciente tinha ou não tinha uma doença cardíaca, o paciente não tinha submetido a algum desses exames. E a patologia mais comum de óbito relacionada ao esporte em pacientes é a miocardiopatia hipertrófica. O coração ele tem uma hipertrofia acentuada numa região específica do coração, e isso está bastante associado com arritmias, com obstrução de fluxo sanguíneo no coração. E a forma de descobrir essa doença é justamente só com exames. O paciente que faz pouca atividade física e não tem história familiar dessa patologia não tem realmente necessidade, se não for esforço físico excessivo, não tiver uma idade avançada, de fazer essa investigação. Mas, como tu falaste do Lucas, ou outros colegas, outros atletas de alto rendimento, a ideia de fazer essa investigação é justamente essa, a prevenção de morte súbita em atletas. Prevenção, exatamente. Marilene, só queria dar um gancho agora, ligou um ouvinte nosso, né? O Alceu Antunes, e cumprimentando pelo programa, naturalmente, e dizendo que ele faz 40 anos que ele pedala pelas ruas do Alegrete, né? Que ele levanta de manhã, faz os apoios dele, faz 20 flexões e não sente nada. Então ele está dando um depoimento, que ele diz que não fuma, não bebe e fica longe dos fumantes. Inclusive, se tem aquele fumando, ele cruza por outro lado. É o exemplo. É o exemplo. Então, assim, olha, eu só cumprimentei ele, né? Meus parabéns. Isso aí serve como um incentivo às pessoas, porque é isso aí, nós queremos que as pessoas não adoeçam realmente. Obrigado, Alceu, pela tua participação. E eu vou dizer uma coisa, agora, nessa época que a gente não consegue fazer atividade física, academia fechada, não consigo jogar pádel, acionei a bicicleta de novo. Sim. Pedalando 10 quilômetros diariamente e de máscara, tranquilo, não aglomera, não faz nada e consegue manter essa atividade física. Essa minha vinda para a Alegrete me trouxe alguns benefícios que eu não tinha lá. Eu gosto de pedalar, tenho bicicleta, e muitas vezes chegava fim de tarde em casa, mas que vontade que eu estou de sair para dar uma pedalada.
Aí eu vi aquela Avenida Ipiranga cheia de carro, com fumaça de ônibus no nosso nariz. E aí eu não vou pedalar, não tenho nem vontade. Acho que vai ser até patológico para mim fazer isso aqui. E agora a gente, por vezes, consegue chegar em casa próximo às 6 horas, está caindo sol, então tem diversos locais que a gente pode sair para dar uma pedalada. Tem o Caverá, tem em direção ao frigorífico, tem o próprio centro da cidade, que tem um local de pedalar legal. Exatamente. Então está disponível, né? Então, E eu acho que nós podíamos também dar uma puxão de orelha no nosso prefeito, que ele poderia melhorar ciclovias aqui em Alegrete, né? Na verdade só tem uma ciclovia que é lá em cima. Isso, lá na Rondon. Na Rondon. Mas acho que é uma coisa que poderia se pensar, né? A cidade é bastante ciclista, né? Sim, enquanto a vida agora é importante isso, Com né? certeza. Forçar a barra para que a gente amplie mais esses espaços aí, né? Eu acompanho alguns grupos de ciclismo de Alegrete, até o Wagner, conheço o Wagner, ele é um ciclista de Alegrete que é bastante frequente as publicações dele relacionadas a essa questão de ciclovias em Alegrete. E é de fato bastante importante por segurança. Eu pedalo bastante, mas eu tenho medo por causa que a gente anda assim, agora o movimento está mais calmo, imagina Porto Alegre. Alegrete tu tem que ter cuidado também, porque às vezes assim tu vai indo de bike e os motoristas, eles simplesmente se apertam. Não existe aquela distância de 1,5 m do ciclista. Isso não existe. Aqui a gente não vê. Então tu fica meio assim. Então a ciclovia seria perfeito, né? Tanto para a questão de segurança quanto questão de saúde. Redução da produção de gás carbônico pelos carros, o incentivo ao ciclista. Isso com certeza é tanto de segurança quanto de saúde. Com certeza. Mas nós vamos entrar novamente, Gustavo, no assunto dos exames, né? A cardiologia, ela é composta por alguns exames, desde os mais básicos, tipo um eletro, depois nós passamos por ecocardio, até chegar na eco de estresse. Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor para a nossa população as diferenças, as indicações, né? Acho que é bem importante. Nós queremos trabalhar bastante em relação a esse diferencial que tu vem trazendo na ecocardio. Sim, acho que é bem importante essa pergunta, porque é frequente a gente perceber uma certa confusão dos pacientes quanto a esses exames. Eletrocardiograma é um exame, ecocardiograma é um outro exame totalmente diferente, então diferenciar eles é importante porque a indicação deles são também totalmente diferentes. Exatamente. O eletrocardiograma é um exame que praticamente todo cardiologista pede para os seus pacientes. É um exame que a gente avalia o ritmo do coração. O ritmo do coração naquele momento que a gente está vendo o paciente. É um ritmo de 20 segundos, 10 segundos no máximo que a gente está analisando o coração. Então não significa que o paciente, depois de passar daquela avaliação daquele eletro, não vá ter uma alteração do ritmo. Então a gente tem alguns outros exames que avaliam o ritmo do coração, que é o Holter, que é um exame que é um eletro por 24 horas. Saindo das alterações de ritmo do coração, a gente tem as avaliações que a gente avalia a estrutura do coração. Então, nesse ponto entra essa área que eu tenho especialização, que é a ecocardiografia. O exame, como que ele é feito? O paciente ele é posicionado ao lado esquerdo do médico, realizado o exame, que na verdade é o ultrassom. Acho que as pessoas têm um pouco mais de familiaridade com a palavra ultrassom, que significa a mesma coisa que ecografia. É realizado então uma imagem a partir de um transdutor que é colocado no peito do paciente, e essa imagem ela é visualizada no aparelho, e com esse exame a gente identifica então a estrutura do coração, as válvulas do coração, como que o miocárdio, que é um músculo do coração, contrai, se tem uma anormalidade dessa contração, que pode sugerir algum infarto prévio. Alguns pacientes têm doenças idiopáticas sem causa aparente, ou têm doenças secundárias a uma patologia como o infarto por si só, que a gente consegue pela ecografia identificar algumas anormalidades na contração. E aí eu gostaria de ressaltar a importância da ecocardio no recém-nascido, e que nós temos o Dr. Cardoso, teu pai, que é nosso, assim, nosso parceiro lá na realização das nossas ecocardio, porque é um diagnóstico que, tendo uma cardiopatia grave, nós temos que tomar condutas imediatas, transferência para centro de referência, e que pode salvar vidas, como a gente tem conseguido fazer aqui.
Então, assim, ó, a ecocardio no período neonatal é de extrema importância na suspeita de uma malformação. É isso que as pessoas precisam entender. Tem uma alteração na estrutura do coração. Sim. E que vai dar complicações para esses bebês, né? O exame físico ele é muito importante, mas a gente sabe que o exame físico não é um exame completo. Então, a ausculta com o estetoscópio, elas por vezes a presença de algum sopro no coração nos sugere haver uma patologia cardíaca. Mas o exame que confirma, na verdade, essa patologia cardíaca, principalmente em recém-nascidos, é a ecografia. É um exame que não é realizado uso de contraste, não é realizado, não tem radiação, então não é um exame patológico ou maléfico para o feto, ou para o bebê, na verdade. Então, em recém-nascidos, com certeza tem seu papel, A gente tem relatos, acho que vocês têm bastante relatos aqui de bastante pacientes que pela ecografia mudou totalmente a conduta. Sim. Paciente, E salvaram vidas. Sim, Né? paciente evoluindo ruim, cianótico, com coloração mais arroxada por redução de oxigenação, e a ecografia realizada à beira do leito, o paciente não precisa se deslocar, realizada na própria UTI neonatal, com um aparelho portátil que a gente tem disponibilidade, felizmente, identifica então a patologia e toma a conduta de acordo no resultado. Só para reforçar, Gustavo, assim, ó, eu vou trazer um exemplo nosso aqui. Nós estávamos com um paciente na UTI NEL, né, que suspeita de alguma patologia cardíaca, e aí eu fui para levá-lo para a Uruguaiana, que nós não tínhamos aqui ainda essa opção. Eu fui levá-lo para a Uruguaiana, chegamos lá, o paciente tinha uma patologia gravíssima de cardíaca, né? E que dependeria de uma cirurgia imediata. Aí eu liguei para a Marilene, que estava na UTI. Marilene, tu me consegue uma vaga no Instituto de Cardiologia? Que esse paciente, segundo o que me falou o cardiologista, se não fizermos alguma coisa, ele vai morrer daqui um pouco mais. Tu me acredita que a Marilene ligou para o Instituto de Cardiologia, conseguimos a vaga, eu vim para Alegrete, desci na Santa Casa. Só colocamos o prostinho. Exatamente. Comi um pastel na lancheria, conversei com o motorista e conversei com a técnica da enfermagem que estava comigo, se ela poderia me acompanhar. Ela disse que sim. Isso aí, Gustavo, eu saí daqui direito, era 7 horas da manhã, fui a Uruguaiana. Quando foi 18 horas, eu estava chegando em Porto Alegre. Nossa. Entendeu? Sim, ó, uma coisa maravilhosa por um diagnóstico brilhante que a gente conseguiu fazer. Então, isso aí deixa a gente muito feliz, né? E tudo deu certo. Claro. Sabe, quando tudo... E paciente do SUS, paciente extremamente pobre. Salvamos a vida dele. Que bom. Então, assim, ó, com a tua chegada aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente está fechando os lugares, não precisa mais sair correndo por aí, né? Eu concordo. Isso é muito bom, cara. A gente já tinha, felizmente aqui na cidade, 2 profissionais, o meu pai, a Florivana, que fazem esse serviço de cardiologia. Claro que a formação que eu trago é uma formação com exames mais especiais, dá para dizer assim, em relação à ecografia, que além da ecografia tradicional, a ecografia com estresse farmacológico. Claro. Como eu falei antes, o vínculo da cardiologia com a oncologia, que o hospital agora vai ter um serviço de oncologia frente ao uso de quimioterápicos, né, medicações para vencer o câncer, está associado a patologias cardíacas. O coração às vezes fica com uma disfunção secundária ao uso dessa quimioterapia, e algumas técnicas novas de ecografia que a gente tem disponibilidade tanto no aparelho do hospital quanto do consultório, de fazer uma investigação precoce dessa disfunção. E eu acho que um outro tópico que a gente tinha combinado de falar é sobre o coração e o Covid. Isso é importante. Eu acho que é bem importante. Eu estou na cidade há 1 semana e meia e eu já vi poucos casos, mas já vi 2 casos em 1 semana e meia de complicações cardíacas secundárias ao Covid. Isso em Porto Alegre eu vi bastante também, pacientes jovens chegando infartados pelo Covid. Pelo Covid, O Covid é uma infecção, a infecção causada pelo Covid causa uma inflamação no corpo, isso. E essa inflamação ela está associada com ruptura de algumas placas de colesterol que a gente tem no coração que causam um infarto. E outra complicação que a gente vê bastante secundária ao Covid é uma inflamação justamente no coração, né? Uma inflamação no músculo do coração. No miocárdio. Essa complicação secundária ao Covid causa dilatação do coração,
E o método que a gente tem de disponibilidade para identificar essa patologia é justamente a ecografia. Então, eu tenho um relato de uma paciente me procurou no consultório semana passada, tinha asma, tinha sintomas já que pudessem justificar aquela falta de ar, e pós-Covid começou a sentir um pouco mais de cansaço, um pouco mais de outros sintomas também mais relacionados ao coração, inchaço nas pernas. Propus para ela para a gente fazer um exame, ela procurou o consultório, e a gente fez então um ultrassom que mostrou, uma ecografia que mostrou o coração dilatado, e isso com bastante probabilidade de ser secundário ao Covid. O acometimento do coração pelo Covid ele é um pouco mais tardio do que o pulmonar. Então, esse paciente que está na UTI, está tentando vencer, sair da ventilação mecânica, algumas vezes eles têm, sim, doença cardíaca, mas a maioria dessas sequelas cardíacas secundárias ao Covid ela é mais tardia. Então, se dá 2 semanas, às vezes meses após a infecção pelo Covid, e algumas delas, infelizmente, se dá dessa forma, com o coração aumentando de tamanho e ficando disfuncionado, que a gente vai ter que lançar mão de medicações para isso, ou até, daqui a pouco, alguns dispositivos para ajudar o coração a contrair melhor. Algumas delas se dão de forma de infarto, né? O infarto associado ao Covid, a gente, infelizmente, lá no Instituto de Cardiologia, a gente viu bastante casos acontecer dessa forma, e algumas de forma de arritmia. Mas a prevenção dessas patologias é justamente a prevenção de Covid, né? Prevenção lavando as mãos, evitando aglomeração, porque o acometimento ele nem só é pulmonar. O paciente jovem ele pode ter doença cardíaca tardiamente, mesmo sem precisar ir para um hospital para fazer oxigênio. Ele pode desenvolver futuramente uma patologia cardíaca que talvez seja até pior do que a patologia pulmonar. E tem assim alguma estatística já, Gustavo, a respeito de se o coração voltar, no caso de uma miocardite, no caso, pós-Covid, dele voltar a diminuir de tamanho, diminuir essa hipertrofia dele e funcionamento do músculo? Eu acho que porcentagens, números a gente não tem ainda, não tem? Né? Mas como toda miocardite, a chance de reversão ela é maior do que umas patologias como infarto ou a miocardiopatia dilatada não secundária à infecção. O uso de medicações para evitar essa progressão ele é bastante importante e muitos desses pacientes reduzem realmente os diâmetros do coração e melhoram, na verdade, a função do coração. Mas a prevenção disso se dá, com certeza, com os cuidados com o Covid, uma busca precoce, se sintomas de falta de ar posteriormente à infecção por Covid, essa busca por um cardiologista, para fazer então esse exame, que é o exame ideal, nesse caso, que é uma ecografia, identificar se há ou não há algum comprometimento cardíaco secundário ao Covid. Bom, estamos já no final. Ainda com muitas coisas para conversar. Para conversar. Sempre nós vamos ficando apertados no nosso horário. Eu sou vizinho da rádio, eu falei final, agora para o Beto também. Oi? Eu sou vizinho da rádio, pois então quando a gente precisar ter uma nova conversa, perfeito. Com certeza. Meia quadra eu estou aqui. Gustavo, tu está trabalhando aonde, Gustavo? É importante que tu deixe teu telefone para o pessoal, né? Então, atualmente, da parte hospitalar na UTI Covid, na UTI adulto. Futuramente a gente vai conversar em relação a internações também, isso eu acho que é interesse tanto meu quanto da diretoria do hospital. E em consultório, trabalho na rua Vasco Alves, número 431, no prédio São Manuel. Junto com o teu pai? Isso. Por enquanto a gente está lá, a gente está com uma obra em construção, mas não tem nem as paredes ainda, que é na rua Tiradentes. Vai ser uma clínica cardiológica e psicológica. Vão ter 2 profissionais da cardiologia, eu, meu pai. Da psicologia vai ter a Dulce, que é minha mãe, e a Pâmela, que também é uma psicóloga que veio junto comigo, minha namorada. Veio de Porto Alegre comigo para também dar um auxílio nessa área que também tem uma importância grande, que é a psicologia. Então, acho que daqui uns 13 meses a gente vai estar com a clínica em pé, pronta para funcionar. A gente vai ter disponibilidade de teste ergométrico, vamos ter disponibilidade de ecografia, alguns métodos de ecografia especiais, como o strain, que é para variação de toxicidade do quimioterápico em paciente oncológico. E consultas, com certeza a gente vai estar sempre disponível. Eu, com uma atualização um pouco mais
mais precoce e o pai com uma experiência que é importante a gente também. Tem um valor enorme. Então estamos a boas-vindas, então, a tua namorada, né? Que ela goste daqui e que fique conosco também, né? Claro, vai ficar. E eu realmente eu te agradeço, viu, Gustavo? E me sinto muito honrado, né? Em estar contigo, já fui eu que te dei a luz, como se diz, né? Tá? E que tu seja uma pessoa iluminada.